Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar numa perspectiva bastante particular sobre o futuro do Bitcoin. Baseamos-nos num texto chamado Bitcoin 2.0, a continuidade geracional. E a ideia principal é que o protocolo original, apesar de genial, pode esbarrar no que o autor chama de grande filtro. Um filtro ligado à nossa mortalidade, sabe? E à dificuldade de passar chaves privadas de geração em geração. Será que temos aqui uma falha inerente ao Bitcoin? E mais importante, qual seria a solução? Exato. E o interessante, acho eu, é que a ameaça aqui não é a regulação ou a tecnologia a ultrapassá-lo. Não, vem de algo muito humano. As pessoas morrem. E com elas, potencialmente, o acesso aos bitcoins. Segundo esta análise, é um problema que vai crescendo silenciosamente, geração após geração, não é? Certo. Vamos aprofundar um pouco. Esse conceito do grande filtro é fascinante aplicado ao Bitcoin. O argumento é que, nos cerca de 132 anos até ao fim da emissão original de Bitcoin, as chaves privadas precisariam de ser herdadas com sucesso duas vezes seguidas, para continuarem a circulação. Mas claro, o processo é frágil. Pensamos em memórias que se perdem, dispositivos que, sei lá, se corrompem ou desaparecem. Sim, e o texto apresenta o que chama mesmo de matemática brutal desta perda. É bastante direto. Num cenário que ele considera conservador, com 30% de perda de acesso por geração, ao fim de 2 gerações, esses tais 132 anos, mais ou menos, já teríamos 51% do total inacessível, metade. Metade. E se formos para um cenário que o autor acha mais realista, talvez 40% de perda por geração, aí o número sobe para 64% perdidos. 64% em cerca de 132 anos. E o ponto-chave aqui, atenção, é que a divisibilidade do Bitcoin nos satoshis não resolve isto. Uma chave perdida é acesso perdido, ponto final. O resultado é que partes da rede se tornam, vá lá, um autêntico cemitério digital. Essa imagem do cemitério digital é mesmo forte, assustadora até. Então, se este cenário de perdas se confirma, quais são as implicações práticas que esta análise prevê? O que acontece à rede Bitcoin? Bem, a projeção que é feita aponta para consequências por fases. A curto prazo, talvez nos próximos 30 anos, veríamos uma concentração cada vez maior da riqueza que sobra e possivelmente mais volatilidade. Uhum. A médio prazo, ali por volta dos 70 anos, a liquidez começaria a secar a olhos vistos. As taxas de transação poderiam tornar-se proibitivas para o uso normal do dia-a-dia. Tornar-se-á muito caro usar a rede. Exatamente. E a longo prazo, para lá desses 70 anos, o cenário descrito é o de uma rede cada vez mais disfuncional, correndo o risco de se tornar uma espécie de museu digital. Valioso, talvez, como uma relíquia, mas largamente inacessível, parado. Ok, o cenário é um pouco sombrio de facto, mas a fonte não fica só pelo diagnóstico, pois não. Apresenta uma solução, certo? Correto, correto. Introduz o conceito do Bitcoin 2.0 Continuity Protocol, o protocolo de continuidade Bitcoin 2.0. E é importante frisar que não é apresentado como uma melhoria, tipo um upgrade técnico normal. É mais visto como uma proposta para corrigir o que o autor considera uma falha existencial, ligada a esta perda de acesso geracional. E como é que funcionaria esse protocolo de continuidade? Na prática, qual é a ideia? Pronto, a proposta delineada sugere que seria ativado por volta de 2140, coincidindo com o fim da emissão dos bitcoins originais, não é? Sim, o fim do ciclo atual. Exato. Nesse momento, começaria o primeiro de 100 novos ciclos de emissão, cada um com uma duração parecida com o original, cerca de 132 anos. E em cada um destes novos ciclos seriam reintroduzidos na rede cerca de 21 milhões de BTC, seguindo a mesma curva de halving que já conhecemos, aquela que reduz a recompensa dos mineradores. Espera aí, reintroduzir 21 milhões de BTC por ciclo. Mas isso não é basicamente inflação? Algo que o Bitcoin original foi desenhado especificamente para evitar. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? E o texto aborda isso de frente. A perspectiva defendida é que não seria inflação no sentido tradicional de aumentar a oferta total acessível para além daquele limite dos 21 milhões. Seria antes um reabastecimento, calculado para compensar as perdas que acontecem naturalmente. Ah, ok. Para compensar as chaves perdidas. Exatamente, para manter a liquidez necessária para a rede funcionar e, crucialmente, para manter o incentivo económico para os mineradores continuarem a proteger a rede. A promessa, segundo esta visão, seria garantir a longevidade do Bitcoin por mais uns 13 mil anos.
mantendo-o como um ativo vivo a circular e não apenas uma peça de museu. Portanto, a ideia central que retiramos desta fonte é: o Bitcoin original abriu o caminho, foi pioneiro. Mas esta visão do Bitcoin 2.0 propõe um mecanismo ativo para garantir que esse caminho continua transitável a longo prazo, combatendo o que o autor chama de entropia monetária, causada pela perda inevitável de chaves. Precisamente. E a reflexão final que esta análise nos deixa é sobre a própria natureza da preservação ao longo prazo. A discussão aqui não é tanto sobre mudar os fundamentos do Bitcoin, mas sobre se precisamos ou não de intervir ativamente para garantir que ele continue funcional para sempre. Contrapõe a visão de um ativo que se mantém dinâmico, útil, versus a de uma relíquia digital, valiosa, mas cada vez mais inacessível. A pergunta que fica no ar é: será a mortalidade humana e a nossa dificuldade em passar conhecimento e acesso entre gerações, será esse o verdadeiro calcanhar daqueles do Bitcoin original? E seriam mecanismos de reintrodução periódica, como este proposto, a única forma de garantir não só a sua sobrevivência, mas a sua utilidade contínua por milénios? É uma questão complexa.